Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Jânio Mendes, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiras e companheiros que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente, eu queria manifestar meus sentimentos de pesar pelo falecimento do companheiro Ivani de Mello. Inclusive, faço minhas as palavras do deputado Luiz Correia da Rocha. Eu também tive o prazer de conviver com o vereador Ivani de Mello, num primeiro mandato dele, e depois também convivi no segundo mandato, porque ele foi vereador, veio aqui para a Assembleia e depois voltou para a Câmara, onde eu tive. E o Ivani de Mello, ele tinha uma coisa que falece na maioria dos parlamentares de hoje. Ele era um cidadão de uma corretude como nunca visto. E por conta dessa corretude, ele, numa disputa de mesa diretora na Câmara Municipal, ele foi o nosso candidato, o candidato daqueles que se diziam de esquerda. Então, por causa disto, quer dizer, havia este reconhecimento e, por conta disso, um respeito enorme à pessoa do Ivani de Mello, que foi vereador, deputado e vereador. De maneira que aqui eu quero também fazer, inclusive, chegar à família, os meus sentimentos de pesar. Bom, também eu não poderia de forma alguma deixar de tratar um pouco dessa temática que está preocupando a maioria dos parlamentares desta casa, a maioria dos deputados e deputadas, que é a situação de anomia total por que passa o estado do Rio de Janeiro atualmente. Ou seja, eu uma vez cunhei aqui até a palavra desbussolado para caracterizar o governo. Esse desbussolado desaparece, porque agora não há governo. Então, a gravidade é maior ainda. Não é? Quer dizer, nós temos uma crise econômica, aliado a uma crise política, e aqui no Rio de Janeiro agrega-se a isto exatamente esta crise de ausência de mandatário na cidade. Não é? Exatamente. Por causa de estar doente, o governador Pezão, a quem nós desejamos a recuperação que seja mais breve, o mais rápido possível, não é? Para voltar com as forças recuperadas à plenitude de suas funções. Isso é o nosso desejo, mas atualmente as condições não permitem estar à frente, digamos, do comando das políticas públicas do governo do Estado do Rio de Janeiro. O vice-governador, por uma questão que eu chamo de atemporalidade de permanência, não é? Porque há um pedido de licença de 3 meses, depois renova-se esse pedido de licença por mais 3 meses, e é claro que nisto daí não dá condições a ninguém também de assumir as rédeas
e conduzir a administração das políticas públicas que devem ser colocadas em práticas na sua plenitude para atender às necessidades da população do Estado do Rio de Janeiro. Fica essas condições passam a ainda existir, não é? Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso é uma preocupação que a gente deva ter, porque diante deste vazio, não é? Quer dizer, há ações e atitudes que estão sendo tomadas pelo Estado, através de secretários, aquilo que começa também a nos deixar preocupar, não é? Quer dizer, há uma situação de grande precarização na vida do servidor público do Estado do Rio de Janeiro, não é? Isso desde o final do ano passado e que continua. Não há uma perspectiva, que é o grande problema que se vê, é que não há uma perspectiva de melhorar esta condição ou de sair desta condição, né? Este é que é o grande problema, né? E aí o que acontece? É claro que diante desta precarização, que você começa a viver no seu dia a dia como servidor público, automaticamente você recorre àquilo que é um instrumento colocado nas suas mãos de direito para reivindicar que pelo menos seja tomada alguma providência no sentido de solucionar e resolver o problema do servidor. Bom, é claro que vem aí o quê? O movimento de parada desses servidores públicos, que é a greve. Os servidores públicos, eu fui ontem procurado pelos servidores da Secretaria de Fazenda. Quer dizer, na Secretaria de Fazenda está existindo uma ação agressiva e perversa em relação à atitude dos servidores de estarem plenamente defendendo seus legítimos direitos de ter uma condição como servidor público com dignidade. É isto que está se querendo. Então, há ameaças, há intimidação, há a prática da perseguição, o constrangimento, a ameaça por parte de alguns gestores que insistem em não reconhecer a greve como um direito do servidor. Então, isto daí não pode continuar de forma alguma. Nós temos aqui que chamar as falas, o secretário de Fazenda, para que, inclusive, aqueles que estão como os seus subordinados, mude a atitude em relação àqueles que estão no movimento legítimo de defesa dos direitos e da dignidade do seu trabalho. Então, é isto o que nós começamos a ter esta preocupação, porque no vazio, na ausência do governo como um ente que tenha o comando da administração, quer dizer, está começando a existir esse tipo de abuso, esse tipo de desrespeito, esse tipo de atitude que não condiz de forma alguma com o servidor público, principalmente em relação ao seu par servidor que está num movimento legítimo e de defesa dos seus legítimos interesses. De maneira que eu acho que a gente tem aqui que debater isto e temos que fazer ver ao secretário de Fazenda, não só o secretário de Fazenda, qualquer um outro secretário que esteja com o mesmo tipo de atitude, que não haja de forma alguma, por parte desta casa, o mínimo apoio e a demonstração que deve existir de insatisfação, de descontentamento e de desaprovação a atitudes desta natureza. Assim como também está existindo em relação às escolas ocupadas. Eu já falei aqui, as escolas ocupadas
Eu visitei eu visitei a escola Prefeito Mendes de Moraes, na Ilha do Governador. A escola ocupada pelos alunos, a escola limpa, porque eles fazem a limpeza, a escola em exposição materiais que deveria ter sido distribuído para os alunos, livros, postilhas, que não foram, laptops, que deveria ter sido distribuído aos alunos e que não foram, ou seja, um material lá desperdiçado. Aquilo dali custou dinheiro, e este dinheiro é um dinheiro que é pago exatamente pelo contribuinte. E qual o retorno disso daí? Então, os alunos estão lá numa manifestação daquilo que também eles querem como direito, garantido inclusive pela Constituição, que é a questão da educação, e querem uma educação de qualidade. Eu, inclusive, conversando com determinados estudantes, por exemplo, ouvi a declaração, nem uma, nem duas, nem três declarações, onde eles diziam o seguinte: nós aqui não conseguimos nos preparar nem para o exame do Enem, nem para o exame do Enem. Quer dizer, tinha lá um jovem que dizia: eu gostaria de ser sargento da aeronáutica, mas não consigo, a escola aqui não me prepara para eu fazer a prova, o concurso e passar. Não. Então, ou seja, as condições mínimas de informação que você deva receber na escola não está existindo. Então, mais do que legítimo, mais do que justo, os alunos fazerem um movimento onde aponta ou tenta mostrar para a sociedade o descaso que está existindo por parte do Estado, do governo, em relação à política pública da educação. Então, neste sentido também, é uma preocupação nossa, e aqui vai o nosso recado. Nós vamos ficar atentos, vamos, como de nossa função, a fiscalização do Executivo, nas suas ações, nas suas atitudes. Nós vamos ficar atentos e vamos ficar, inclusive, cobrando uma mudança de atitude, senão outras providências nós vamos ter que tomar. Então, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, e até amanhã.